Maravilha. Eis marchamos para aquele. Marchamos para aquele bom país onde crente sim é Cristo que os diz com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, bons dele com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país onde o crente sim é Cristo quem o diz com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. O nosso indigno capitão que nos assegura a eterna salvação, eis da santa fé o invicto pavilhão. Vamos, vamos trabalhar. Avante, nada temos que temer, pois Jesus sabemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui finda. Acordai, acordai, despertai, despertai, se cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país onde o crente sim é Cristo quem o diz com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como os servos seus filhos e da luz, glorianos em Cristo e sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim cantai, o Senhor não tardará. E marchamos para aquele bom país onde o crente sim é Cristo que o diz com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Maravilha. Amados, eu convido os irmãos a abrirem também no número 115, amém? Glória a Deus. Eu quero
Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. O Senhor Jesus, Ele
chama homens e mulheres para cumprir a sua vontade nesta manhã. Aleluias. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ID do Senhor, levar as nações a salvação, a cura, cante com a uiada nessa manhã. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Estamos no fim, Jesus Cristo já vem. A qualquer momento estaremos às portas de Jerusalém. 1000 anos se for, 2000 anos também. O tempo passou, o milênio virou. Estamos no além, estamos no fim, muitos já podem ver, em outros países aí
ao soluço no prenúncio da volta de nosso Senhor. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Daniel, profeta de Deus, também nos avisou que haveria tempo de dores, de calamidades e ruínas, mas a igreja caminha e olha pra cima, pertence ao fim, Jesus vem aí. A nossa redenção, A nossa redenção se aproxima. A terra falou e tremeu, o sol se escureceu, vulcões, terremotos assolam o mundo sem Deus, nações em conflitos, é o que se vê, lutando e matando pra sobreviver. A fera do mal vai chegar, em breve aderida será, mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, em breve com Jesus deixaremos a terra. a igreja sobre o mar, A igreja sobre o mar triunfará. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Daniel, profeta de Deus, também nos avisou que haveria tempo de dores, de calamidades e ruínas, mas a igreja caminha e olha pra cima, pertence ao fim, Jesus vem aí. e a nossa redenção, E a nossa redenção se aproxima. A terra falou e tremeu, o sol se escureceu, vulcões, terremotos assolam o mundo sem Deus, nações em conflitos, é o que se vê, lutando e matando pra sobreviver. A fera do mal vai chegar, em breve aderida será, mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, em breve com Jesus deixaremos a terra. a igreja sobre o mar, E a igreja sobre o mar triunfará. As coisas materiais, vai ficar tudo aí, você não vai levar, nem eu nem você não vamos levar nada, vai ficar tudo aí, mas o que você faz para o reino de Deus, você vai receber lá em cima. A nossa recompensa está lá em cima, igreja. Aleluia. Oh, não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está. Eu me lembro muito bem um projeto falido que
condução da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores. Diga, foi pra mim, vitórias e conquistas me fez. Aleluia, mas o meu troféu, o abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, você tem certeza que Ele vai te chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. a eternidade será só começo. Quando o meu mestre eu abraçar, o maior troféu é no livro da vida. Canta com graça. Quando os portais da glória, você tem certeza Ele vai te chamar. O maior troféu é saber que um dia a eternidade será só começo. Eu abraçar. Adore a Ele nesta manhã, que é o maior presente. É uma eternidade com Ele. Mas o meu troféu, o abraçar e ver como Ele é, e ver como Ele é. O maior troféu é no livro da vida. É a maior riqueza. Oh glória, você tem certeza Ele vai te chamar. O maior troféu é saber que um dia a eternidade será só o começo. Eu abraçar. Para sempre. Santo, Eu irei cantar. Aleluia. A igreja triunfante vai cantar aleluia. E para sempre, santo, santo. Levanta a sua mão para adorar Ele. Aleluia. Para sempre, para sempre Ele é santo. Eu irei cantar. Aleluia. Santo, Santo, Eu irei cantar. Quando os portais da glória se abrirem, coisa linda, igreja, a eternidade com Ele, saber celeste eu irei cantar. a eternidade será só o começo. Quando o meu mestre eu abraçar, quando o meu mestre eu abraçar, adore a Ele, dá glória para Ele. Quando eu passei 2 anos dentro do hospital do câncer com a minha irmã, eu pude ali ver muita coisa que Deus fez naquele lugar. Uma moça mesmo que eu vi no dia que ela entrou, chamada Isabel, no dia que ela entrou, e eu orei por ela na fila, cheia de dores. E depois, no último dia que ela estava naquele hospital, quem cuidou dela fui eu. O irmão dela não podia ficar porque era uma ala feminina. E o Senhor falou comigo, ela vai partir hoje. Pregue, ganhe ela, porque ela vai partir hoje. E eu que cuidei a noite inteira, cuidando dela e cuidando da minha irmã. E quando eu vi que ela ia partir, eu disse assim, eu vou ter que ir. E aí eu cheguei para ela e falei, Isabel, você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Ela levantou a mão assim, bem devagar, e disse, eu quero aceitar a Jesus.
E aí eu segurei na mão dela, e quando ela aceitou Jesus, foi soltando a minha mão e foi partindo para a eternidade com Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Vamos cantar, meu Deus é grande. Vamos adorar Ele nesta manhã, porque Ele é grande. Você pode levantar sua mão e declarar que Ele é grande. Você pode levantar sua mão e dizer que Ele é poderoso, que não há um Deus como o nosso Deus. Você pode declarar aquele que salva, que liberta, que transforma, que batiza, que renova, que faz o milagre, que só Ele é grande. Ele está sentado sobre o trono e todas as coisas estão diante dele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mais doce que o mel, maior que o céu. Eita, coisa linda. Mais alvo que a neve, brilha mais. Vamos ficar de pé para cantar. Feche os seus olhos. A terra se cala para ali. Levante a sua mão para Ele, e pelo seu nome Ele chama cada estrela. Ele tem o universo. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Ele põe limite nas águas, porque Ele é grande. Canta a igreja, grande. Não existe outro Deus. Ele é grande, grande. O Senhor é grande. Não existe outro Deus. Adore a Ele, Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas Ele tem o universo. Oh glória, aleluia. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no... Ele põe limite nas águas. Por quê? Porque Ele é grande. Oh glória, grande. Meu Deus é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Declara nesta manhã, grande. Não existe outro Deus. Oh, fez o homem sua imagem e semelhança. Ele está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz. Para o perdido Ele é Jesus. Levanta a sua mão bem alto para Ele. Ele é grande.
Não existe outro Deus tão grande assim. Oh glória, Ele é grande. Ele é grande. Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele cura. Ele levanta, Ele transforma. Meu Deus é grande. Aleluia. Não existe outro Deus tão grande assim. Declara, não existe outro Deus. Não existe outro Deus.
exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus, também ao nosso pastor presidente, pastor Jair Silas. Deus abençoe muito. Prazer estar aqui pela primeira vez. Obrigado pela oportunidade. Também ao nosso amigo, pastor Marcos. Obrigado por todo o carinho. A gente já vem conversando, né, desde o ano passado, né? E deu certo, né? Chegamos e uma bênção. A gente vem assim esse ano está bem com muitas atividades. Como o pastor Marcos disse, eu já fui para a Índia, já fui para o Nepal, já batizei, já comprei bicicleta na Índia, já dei para missionários, já comprei Bíblias, já dei para os missionários. Enfim, semana retrasada eu estava no Rio Grande do Norte. Semana passada eu estava em Fortaleza, no Simpósio Nacional de Missões. No início do mês de abril fui a Cuba, fiquei 5 dias em Cuba. Fomos fazer uma visita aos nossos missionários. Temos 2 missionários. Cuba, irmãos, é um país que está assim, ó, acabado, atrasado. E aí, para você ter uma ideia, eu levei 3 malas dessas de viagem grandes, cheia de medicamentos. Porque nas farmácias não tem. Medicamento que aqui no Brasil, em qualquer esquina você encontra, como dipirona, ou meprazol, enfim, hidroclorotiazida e por aí vai. Em Cuba não tem. Levei sabonete, enfim, o país está num momento muito difícil. Das 18 à meia-noite, existe um corte da energia, tem um apagão justamente no horário dos cultos. O país todo apaga, das 18 à meia-noite. E aí eu cheguei no culto, os irmãos todos assim com as lanternas, e a lanterna do telefone e tal. E aí nós encontramos uma saída, que é o gerador movido a combustível, né, a gasolina. Então nós compramos um gerador, deixamos e agora resolvemos o problema. Dá para ligar o equipamento de som, dá para iluminar o culto, e o culto está sendo feito. Mas ainda tem que comprar mais um gerador. Nós temos 2 igrejas, comprei um. Consegui comprar uma moto para um missionário, uma moto usada. Compramos a moto, $3.000. 3 vezes 6, 18. R$18.000. Compramos a motinha para o missionário. Quando eu cheguei, pastor, eu estava no carro. Eu estava indo de carro. Quando eu estava chegando assim na avenida, o missionário estava indo, o pastor, indo para o culto na bicicletinha. Virou assim. Aí quando nós chegamos, a moto chegou. Rapaz, eu nunca vi tanta alegria na minha vida. Meu Deus, essa é minha, é minha. É sua, irmão. É bem assim. Ó, irmãos, nessa mesma cidade que eu dei, a cidade chama Agramonte, onde a gente tem a igreja. Nessa mesma cidade, entenda, nós não temos igrejas, templo em Cuba, porque é proibido. Pastor, mas eu já vi igreja lá em Cuba. Tudo bem, as igrejas que tem são igrejas que já existiam antes da Revolução, 1959, antes da Revolução. Depois da Revolução, proibido, não pode construir. Então, o que a gente faz? Culto nas casas. Então, as igrejas nossas são aonde? Nas casas. É o que a gente chama de casa-culto. Casa-culto.
Aí o missionário tem uma casa e ele vai quebrando. Por lá de fora é uma casa, mas por lá de dentro é um cômodo só. Os irmãos que dão glória a Deus já chegaram? Pensei que você não tinha vindo. Aí irmãos, você vai quebrando a casa e a casinha do missionário vai chegando mais para trás. Vai indo para o fundo. Aí eu fui a primeira vez. Cheguei um pouquinho antes do culto. Aí foi aquela coisa e tal, tomar uma água, um café, não sei, café não porque não tem. O café em Cuba, 50% é café e 50% é ervilha. Pensa num negócio ruim. Mas aí eu levei o meu café, né, irmão? Eu levei um cafezinho, toma pro missionário. Aí, porque café o negócio é bom. Aí o seguinte, irmãos, deixa eu contar. Cheguei, aí eu vi, pastor Jair, tinha um chiqueiro. Você sabe o que é um chiqueiro? Sabe, né? O porco. Aí tem um chiqueirinho assim no fundo. E eu fui lá porque eu lembrei da minha infância e tal. E pá, que eu dava lavagem ali pro porco e tal. E eu fui lá, fiquei olhando assim ali no chiqueiro e tal. E eu vi que tinha um cacho de banana pendurado. Aí o que me veio na cabeça? Eu peguei uma banana e joguei pro porco. Meu irmão, a esposa do missionário veio igual uma onça. Hermano, que passou, hermano? Ficou bravo. Essa é a nossa comida. Você deu a nossa comida pro porco. Irmãos, eu fiquei tão constrangido, fiquei tão triste. Então, assim, são realidades que você talvez não sabia. Então, nós temos andado aí, feito a obra do Senhor. Meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos para uma palavra de Deus. À noite, se permitindo o pastor, à noite eu quero mostrar algumas coisas. Eu preciso assim ficar selecionando, porque a gente atua em 24 países do mundo. Por exemplo, eu pensei de passar um vídeo aqui da Ucrânia. Você sabe que a Ucrânia foi invadida pela Rússia em 2022, dia 24 de fevereiro de 2022. Nós já estamos em 25. Né? Já completou 3 anos de guerra. 2 semanas após o início da guerra, aonde que eu estava? Dentro da Ucrânia. Caindo bomba, míssil para tudo quanto é lado. Um perigo, um risco que eu passei. À noite eu vou contar mais. Então eu vou tentar mostrar. Outro país que também talvez eu mostre alguma coisa que a gente tem atuado é um país chamado Paquistão. Hoje, esse ano ficou no 8º, mas já foi o 5º país onde é mais perigoso ser crente. Escuta, irmãos, não se escandalizem com o que eu vou dizer. No Paquistão, nas igrejas, os diáconos não ficam, não é com a Bíblia na mão. No Paquistão, eles ficam com metralhadoras. Diácono. Lá na porta. Ó, é cada arma assim, ó. Por quê, irmãos? Por causa dos atentados terroristas. O cara vai entrar pela porta, aqui está um cinturão de explosivos. Ele entra, senta aí como se fosse um crente, daqui a pouco ele bota a mão aqui e aperta o detonador. Se você, agora não, mas se você depois em casa, você faz uma pesquisa, você bota no Google assim, ataque terrorista do Paquistão.
vai aparecer um monte. Então, de repente eu mostro à noite. Mas vamos à palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. O pastor disse que eu posso ir até às 5. 5 para as 11. Amém? Muito bem. Muito bom. Meus irmãos, João, capítulo de número 5. Por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos para uma palavra de Deus no nosso coração. João, capítulo de número 5. Versículo 1 ao 15. Está escrito assim, ó. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era o sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a sua cama. Ele respondendo disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã, pedimos que o Senhor fale conosco, traga em nós uma conscientização missionária, abra o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, Deus. Trabalha em nossos corações durante este congresso de missões, esta conferência de missões, e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, todos nós saiamos daqui, ó Deus, com um entendimento claro, com a percepção clara de que o Senhor é o maior interessado em missões. Senhor, que nós possamos sair daqui com o nosso coração incendiado, cheio do poder do Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, nunca mais perder uma oportunidade, seja, ó Deus, na rua, no emprego, no ônibus, no ponto de ônibus, seja onde for, que possamos ser boca de Deus, falar de Jesus, proclamar a Jesus, incendeia o nosso coração de amor por vidas, amor por almas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos. Amém.
Amém. Meus irmãos, missões é o pulsar do coração da igreja. Eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui com um propósito. Eu não deixei a minha família num feriado para vir aqui apenas atender uma agenda, um compromisso ou um convite. Eu vim aqui para que Deus, com o objetivo de ser voz de Deus, para que você receba um choque de realidade. Então, um congresso, uma conferência de missões, ela sempre tem um alvo, um propósito. E o propósito qual é? Nos despertar, é trazer conscientização. Em nome de Jesus. Então eu vou me dar por satisfeito se eu entender que você entendeu que missões é o pulsar do coração de Deus. Observe uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Jesus disse, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção numa coisa, Jesus disse, portanto, ide, ensinai todas as nações. Pegue para mim só esse pedacinho desse versículo, todas as nações. Pode repetir, por favor? 3 palavrinhas, todas as nações. Qual é o desejo do Senhor Jesus? Ele nos deu, no verso 28 está escrito, é-me dado todo. É-me dado o quê? Todo o poder. Depois no 19 diz, todas as nações. Depois diz, ensine todas as coisas. Depois no 20 diz, eis que estou convosco todos. 4 vezes a palavra todo. Todo o poder, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. A base da missão é todo o poder de Jesus. A abrangência da missão é todas as nações. O alvo da missão é ensinar todas as coisas. E a promessa da missão é eu estou, não é eu estarei. É eu estou. Estou é presente, não é futuro. Eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Mas ouça, voltando aqui para todas as nações. Pode, por gentileza, mais uma vez? Ok. No original, o Novo Testamento foi escrito em qual língua, gente? Grego. Obrigado. Grego. No original, são 3 palavras também. Se você tivesse com um Novo Testamento grego aqui, você estaria lendo assim, ó. Todas as nações. No grego é pantá, tá, etne. Vamos de novo? Pantá, tá, etne. Todas as nações. Pantá, todas. Lembra? Pandemia. O que é uma pandemia? É doença em todas as... Pantá. Aí o tá. E nações, preste atenção, o que nós temos na nossa Bíblia traduzido como nações, no original está a palavra etne. Agora, o que eu quero dizer aqui, ainda à guisa de introdução, é que no nosso texto a gente lê nações.
Se eu te perguntar aqui o que é uma nação? Uma nação, o que é uma nação? Alguém pode dizer em voz alta mesmo. Me dê um exemplo de uma nação. Brasil. Portugal. Israel. Espanha. Chile. China. Ok, ótimo. Todos esses são nações. O que é uma nação no nosso entendimento hoje? É um território geograficamente dividido e politicamente organizado. Isso é uma nação. Para ser uma nação tem que ter um povo, um costume, uma língua, uma forma de governo e cultura. Quando Jesus disse pantataetne, veja, nós entendemos hoje, eu perguntei para você qual a nação? Brasil, Espanha, França, China, Chile, Argentina, Uruguai e tal. O que nós entendemos como nação? Nós entendemos que uma nação é um país. Só que quando Jesus falou pantataetne, não era isso que Jesus tinha em mente. Até porque não existiam as divisões que nós temos hoje dos países. É por isso que a palavra usada no original é etne. De onde vem a palavra portuguesa? Aí, pregar para a igreja inteligente é outra coisa. Etne, de onde vem a palavra portuguesa? Pode falar mais alto que os irmãos daqui não escutaram. Qual é a palavra? Ouviram aqui, irmãos? Ouviu ou não? Etne é a palavra portuguesa? Etnia. Agora, se eu te perguntar quantas nações existem no mundo? Depende. Algumas nações são reconhecidas, outras não. O número pode ir de 193, 198 a 200. Mas vamos arredondar, 200 nações. Geograficamente dividida, politicamente, 200 nações. Só que se você for e me perguntar, pastor, mas era isso que Jesus tinha em mente? Eu vou te dizer não. Não era isso que Jesus tinha em mente, não eram os 200 países. O que Jesus tinha em mente? Etnias. Pastor, e por que tem isso a ver? O senhor leu em João 5. Calma. Ouça. O que tem a ver é que eu vim aqui pregar sobre missões. Agora escute. Países tem 200. Pastor, e etnias tem quantas? Mais de 16 mil povos étnicos, linguísticos no mundo. Então, diante disso, o nosso desafio, ele se agiganta. Porque não é botar um missionário em cada uma das 200 nações. É alcançar as mais de 16 mil etnias. Por exemplo, eu trabalho em um país, Paquistão. O Paquistão é um país. Mas dentro do país você vai encontrar 400 etnias. Está dando para entender? Meu irmão, você não pode dormir uma noite sequer sem orar e interceder. Mas pastor, eu não sei os nomes. Jesus sabe. Você não pode dormir uma noite sem dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, salva os que não ouviram falar do Senhor ainda. Envie missionários. A palavra de Deus diz: rogai ao Senhor da seara. Ei, escute. A palavra evangelho vem do grego evangelion. Significa o quê? Não, eu sei que você sabe. O que significa evangelho? Aí, meu irmão, gostei. O que significa? Boas novas. Num português mais nosso, significa boa notícia.
O evangelho, então, é a boa notícia. Qual notícia é essa? Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Evangelho é o que, então, irmãos? Eu estou achando você assim, muito fraquinho, irmão. Eu estou dando tudo de mim, fui dormir 4 da manhã. Evangelho é o quê? Boas novas. E a gente vive hoje no mundo de boas notícias? Nada. Você acorda, você abre isso aqui, vou ver as notícias. É só notícia o quê? Ruim. Assalto, fulano, trânsito, acidente, morreu tanto, a economia está ruim, e não sei o que, guerra, e não sei o que tá. Meu irmão, é só notícia ruim, mas eu quero dizer aqui, nesta manhã, nós somos o povo da boa notícia. Glória ao nome de Jesus. Nós temos a maior e a melhor notícia que o mundo possa ouvir. Agora preste atenção numa coisa. Vá anotando isso. Nós estamos numa conferência. Escuta. Eu ouvi na Índia uma história. Um casal, a mulher teve o bebê, e o bebê nasceu com uma deficiência, e para piorar ainda, era uma menina. E isso na Índia, difícil. Então a mãe pegou a menina, o bebezinho de dias, foi na beira do rio Ganges e jogou a menina viva. O bebezinho. O rio Ganges na Índia é considerado um deus. Quando você vai na beira do rio Ganges, se você entrar depois no meu Instagram, você vai ver que tem fotos eu lá. Na beira do rio Ganges ficam pessoas de idade, idosas, para morrerem na beira do rio Ganges. Depois pegam os seus corpos e jogam no rio. Porque se você morrer ali e jogar ali, segundo o hinduísmo, vai cessar o seu ciclo de reencarnações. É normal, eu vi isso. O corpo defunto está boiando ali, ó. O idoso está aqui se tomando banho. Ele entra, dá 3 mergulhos assim, pega a água, o defunto está aqui. Ele pega a água do rio, bebe um pouquinho e joga assim para a cabeça. Eu vi. Porque aí que acontece, irmãos? Voltando, o casal teve o bebê, a menina, deficiente, menina, a mãe não quis, jogou. Semanas depois o missionário chegou e tal, acabou pregando para essa mesma mãe. A mãe aceitou a Jesus. Só que a mãe, licença pastor, a mãe pegou assim, sabe? Pelo missionário e falou assim: por que você não chegou antes? Por que você demorou tanto? Por que você não chegou 2 semanas antes? Aí me veio uma frase na cabeça. Um dia eu estava no seminário dando aula, eu escrevi essa frase. O evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos aprender muita coisa aqui, viu, pastor Jair, pastor Marcos, demais pastores, que eu até esqueci de cumprimentar vocês, os senhores. Deus abençoe.
O evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Meu irmão, eu estou na Assembleia de Deus. Como que a gente era conhecido antigamente? Crente chato. Mas por que a gente era crente chato? Porque a gente pregava para todo mundo, qualquer hora, qualquer momento. Aceita Jesus, você aceita Jesus, aceita Jesus. Jesus tem. Você sabe qual foi a frase que mudou a minha vida? O Júnior, filho do irmão Odalvo, que estava afastado da igreja, virou para mim um dia e falou assim: Éder, Deus tem um plano na sua vida. Eu falei: que negócio é esse que Deus tem um plano na minha vida? Eu quero saber então, que plano é esse? E eu estou aqui agora. Pregue a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, João é o evangelho que destaca a divindade do Senhor Jesus. Havia no início do cristianismo uma seita chamada gnosticismo. E qual era a premissa base do gnosticismo? A matéria é má, o espírito é bom. Então jamais o gnosticismo poderia aceitar que Jesus fosse Deus se ele esteve em corpo. O que é corpo? Matéria. Então o gnosticismo negava a divindade do Senhor Jesus. Não, Jesus não pode ser Deus porque ele veio em quê? Em carne. Carne é o quê? Matéria. E para o gnóstico a matéria é má, o espírito é bom. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 19, ele diz, versículo 9, ele disse: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aqui? Jesus é Deus. Quando você vai para João, no capítulo de número 1, João abre o livro dizendo: no princípio, como se fosse um novo Gênesis. Como que começa Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como que começa João? Verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo? Jesus é Deus. Escute, meus irmãos, eu sei que isso é um negócio muito básico e nem precisava eu dizer, mas eu quero dizer para exaltar o nome de Jesus. Jesus não foi apenas um homem bom, Jesus não foi apenas um sábio que viveu há 2000 anos atrás, Jesus não foi apenas um profeta entre os judeus, Jesus é Deus. Essa verdade não pode nunca, jamais sair da nossa estrutura doutrinária. Jesus é Deus. Quando você faz um estudo um pouquinho mais profundo em João, você vê que a tônica, você vê em João capítulo 20, verso 28, Tomé dizendo, quando ele bota o dedo e vê as feridas, ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. O que é isso? Tomé está dizendo: Jesus, tu és o meu Deus. João, então, ele vai correr, ele vai se esforçar para provar que Jesus é Deus. Você sabe que em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés recebe a sua chamada de Deus, tem alguém chamado por Deus aqui? Quando Moisés recebe o seu chamado, o seu ministério: Moisés, eu quero que você vá a Faraó e diga que deixe ir o meu povo. É o chamado, é a obra, é a missão que Moisés tem. Só que aí Moisés achou muito duro, muito difícil. E aí Moisés disse assim: Deus, quem sou eu? Aqui está a chave. Quando Deus chamou Moisés, Moisés olhou para si mesmo, viu as suas limitações e expressou: Deus, quem sou eu? Eu aprendo que na obra de Deus não tem lugar para quem diz: eu sou, eu faço, eu posso.
Alguém está entendendo? Moisés disse: quem sou eu? Então na obra de Deus não tem lugar para quem diz eu sou, mas para quem diz quem sou eu, aí Deus diz eu sou. Oh glória! Enquanto você estiver dizendo eu sou, eu posso, eu estudei, eu tenho capacidade, Deus vai ficar quietinho assim, ó, só te olhando. Mas enquanto você se humilha, meu Deus, eu sou pesado de língua, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não sei estudar, meu Deus, eu não fiz teologia. Deus vai dizer: eu sou na sua boca, eu sou a providência, eu sou. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas ouça, em Êxodo 3,14 está escrito que Deus disse assim, ó: eu sou o que sou. Aí o que acontece? Quem falou isso? Deus. Quem falou isso? Deus. Aí foi passando, e ninguém entre os judeus usava a frase eu sou. Porque essa frase foi dita única e exclusivamente por quem? Por Deus. Então ninguém dizia eu sou. Só que quando você abre João, o que você encontra em João? O versículo, capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta. João 10,10, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a oliveira verdadeira. Glória a Deus. 7 vezes Jesus disse a frase eu sou. Quando a gente abre João capítulo 5, a Bíblia diz que havia uma festa. Versículo 1, havia o que, irmãos? Festa. Quando está falando festa, irmão, não é festa como uma festa de 15 anos, de aniversário, de casamento. Não é festa com churrasco, com nada. Quando está falando aqui festa, essa festa é o quê? É um culto. É uma festa que podia ser a festa da Páscoa, podia ser a festa dos tabernáculos. Isso é uma festa. Tá certo? Então era o que, irmãos? Uma festa. E o versículo 1 ainda diz que Jesus subiu a Jerusalém nesse período da festa. Agora, preste atenção. Observe aqui comigo. Como que você costuma ir para uma festa? Como que você vai para uma festa? Bem arrumado. Você arruma o cabelo, você toma seu banho, você bota a roupa boa, aquele vestido novo, aquele sapato bom, você bota o seu terno, a gravata combinando, tudo direitinho, o sapato limpinho, porque você está indo para uma festa. Agora preste atenção, eu quero pregar aqui com todo cuidado, eu não vim ofender ninguém, mas eu preciso dizer verdades aqui. Verdades. Havia uma festa. Onde que era essa festa? No templo. Aí tinha sacrifícios. A pessoa trazia o seu animal, o seu cordeiro, sacrificava. Aí tinha culto, tinha pregação. Era uma festa.
E todo mundo subia para Jerusalém porque tem o quê? Festa. E tem problema ir para a festa, para o culto, para o congresso? Não tem. É bom. Só que tem uma coisinha que não está tão bom assim. E você vai ver já já. O versículo 2 diz, irmãos, ora, em Jerusalém há próximo a porta das ovelhas. Como é que é o nome da porta? Das ovelhas. Por que o nome, a porta recebe esse nome? Porque você está indo para a festa, e é no templo. Vamos ver se alguém vai entender isso. A porta das ovelhas. Para entrar no templo, você passa pela porta das ovelhas. Por quê? Para ir para o templo, você vinha trazendo o seu sacrifício. Aí na porta das ovelhas, os levitas inspecionavam o sacrifício para ver se não era cego, manco, se não tinha mancha, se não era defeituoso. Lembra de Malaquias? Então, aí na porta das ovelhas, o sacrifício está bom, aí oferecia e você ia para a festa. Tem gente vindo para a festa sem o seu sacrifício. Tem gente vindo para a conferência de missões sem o seu sacrifício. Tem gente que não conseguiu sacrificar amanhã para estar aqui hoje. Tem gente que é feriado, mas ficou dormindo, ficou deitado, acordou mais tarde, não veio para a festa, não veio oferecer o seu sacrifício. Por isso que chama porta das ovelhas. Aí, só que o texto vai jogar a ênfase não no templo. Imagine o templo aqui. O texto tira, porque o texto começa dizendo, verso 1, ora, em Jerusalém há entre os judeus uma festa. O que é o normal? É o relato continuar descrevendo a festa. Porque eu comecei minha narração mencionando o quê? A festa. Então o que você entende? Que o relato vai te conduzir, vai dizer a festa é assim, a festa dura tantos dias, a festa é bonita, a festa começa de manhã e tal. Mas não é isso que acontece. João tira o foco da festa e vai te conduzir para uma outra coisa. Acompanhe o verso 2, diz assim, ó, ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque. Um tanque, chamado em hebraico, Beit Heseda, que aí a gente aportuguesou e ficou Betesda, que significa, Beit é casa, e Heseda é misericórdia. Então, Betesda, Beit Heseda, Betesda significa casa de misericórdia. Então, perto da porta das ovelhas, tem um tanque. Como é que chama esse tanque? É a casa de misericórdia. Agora, preste atenção. Eu quero contrastar aqui dois lugares. Você tá cansado? Já está querendo ir embora almoçar? Não? Posso continuar? Mas... Ok. Então presta atenção. O texto começou falando que tem uma festa. O verso 2 nos dirigiu para um tanque. Então nós temos dois lugares. Festa e tanque. Presta atenção. Aí para a gente ter mais uma informação, o texto continua dizendo como que é o tanque. Veja que o foco não é a festa, é o tanque. É tanto que o texto vai dizer que o tanque, ele tem 5 alpendres, 1, 2, 3, 4 e um no meio 5. 5 alpendres, e nestes 5 alpendres jazia. O que é jazia? Está ali esperando a morte. Uma multidão de cegos, mancos, coxos, enfermos de toda sorte, gente ressecada. Meu irmão, olha para mim aqui, por favor. Presta atenção. O tanque é só gente enferma, doente, gente que está aqui há 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou o homem do texto que estava há 38 anos, se achava enfermo.
Imagina como que é o tanque, pastor. Cheira mal, tem urina, tem fezes, tem gente que está com ferida aberta, porque você fica deitado na mesma posição, o que acontece? Vai ferindo, vai atrofiando. Como que é o cenário do tanque? É feio ou bonito? É atrativo ou repulsivo? Você tem vontade de ir passar no tanque? Não. Mas você está indo para onde? Para a festa. Como que você vai para a festa? Arrumado, bonito, cabelo penteado. Você faz aqueles negócios assim no cabelo. Que queima assim o cabelo. E tal. Porque você está indo para a festa. Só que bem pertinho da festa, meus pastores, veja se vocês vão entender. Bem pertinho da festa tem um tanque. Só que o tanque cheira mal. O tanque, quem está no tanque não está arrumado. Quem está no tanque não passou perfume. Quem está no tanque está podre. Mas você está arrumadinho, porque você vai para a festa. Ei, 38 anos. O homem estava no tanque. Isso quer dizer que por 38 anos pessoas foram ao templo na festa e voltaram. E ninguém que foi na festa, no culto, teve a capacidade de passar no tanque. Nós estamos fazendo festa, às vezes, para nós mesmos. E a gente, aqui ó, a gente se arrumou, penteou, tudo certinho, e a gente está aqui ó, com a nossa Bíblia, a nossa harpa, e a gente está indo para onde? Para a festa. E está errado ir para a festa? Não. O texto não diz que está errado ir para a festa. O texto só diz que é errado ir para a festa sem passar no tanque. Quantos anos o homem está enfermo? 38. Quantos anos o povo de Israel andou dando volta no deserto? 38. Por que está essa semelhança? Porque o João quer dizer que a lei não foi capaz de guiar o povo a uma vida de libertação. Jesus seria a libertação. Mas escute, por 38 anos esse homem ficou enfermo. E as pessoas foram, voltaram e ninguém passou no tanque, porque o tanque é fedido. Porque o tanque as pessoas cheiram mal. Só que agora está vindo um. O versículo 1 diz que Jesus subiu. Quem que está vindo? Não, é Jesus, está certo. Mas agora Jesus é a fonte de água viva. Tanque é o quê? Tanque é o quê? Água parada. Fonte é o quê? Não para, é movimento. Quem que está vindo? Jesus, a fonte. Ele está indo para onde? Para a festa. Jesus está indo para onde? Para a festa. Para a festa. E ele vai chegando, e ele está chegando perto da porta das ovelhas, mas perto da porta tem o quê? O tanque. Ei, glória ao nome de Jesus. Jesus está arrumado, ele vai para onde? Ele vai passar direto aqui, porque a festa é lá. Mas antes de seguir para a festa, Jesus diz assim: eu preciso dar uma passadinha no tanque. Eu preciso dar uma passadinha. Cheira mal, é fedido, o povo tem mosca, tem mosquito, fede a urina, tem fezes. Ninguém quer passar aqui.
Remaia, choremai. Eramaia, suremai. Quantos de nós desaprendemos a passar no tanque? Mas todos nós que estamos aqui hoje, um dia já estivemos. Missões é passar no tanque. Mas pastor, tem fezes, pastor, tem urina, pastor, tem gente fedendo. Missões é isso, é passar no tanque. Está fedendo? Passe assim mesmo, porque um dia, hoje você está bonitinho, hoje você está penteadinho, hoje você está de terno, vestidinho, chapinha no cabelo, mas um dia você esteve no tanque. A gente quer ir na festa, mas o nosso vestido é muito bonito para passar no tanque, pode sujar. A gente está indo para a festa, mas o tanque tem muita fezes, tem muita mosca, tem muito mosquito. Eu quero ir para a festa, para todo mundo ver o meu salto alto, para todo mundo ver o meu terno, para todo mundo ver a chapinha no meu cabelo. Não! Você precisa amar almas. Almas. Remandaia. Remanda canto, remas. Irabacai. Aí sabe o que aconteceu? Nós, ao invés de passarmos no tanque, a gente aprendeu, não sei quem foi que ensinou, mas a gente aprendeu o seguinte: não, eu não passo no tanque, mas eu oro para quem está no tanque. E aí a nossa oração é assim, ó, a gente ora assim, ó: Senhor, Senhor, vai, Senhor, vai lá no tanque, Senhor. Senhor, vai no hospital. Senhor, vai hoje. Senhor, vai no presídio. A gente começou a mandar Deus fazer o que é. Deus vai no presídio, vai ou não vai? Deus vai no hospital, vai ou não vai? Mas sabe com qual pé e quais as pernas que Deus vai? Com os seus, com os meus. Ah, se você tivesse ido comigo na Índia, você ia ter a oportunidade de entrar num leprosário e tomar um chá e comer com gente que já perdeu os dedos, com gente que a orelha caiu, gente que o nariz caiu, gente que os pés caíram. É o tanque. E você sentar e comer. O irmão vem e traz uma bandeja, mas ele não tem as mãos, ele só tem o cotoco da mão, porque a lepra comeu tudo. E ele traz uma bandejinha de chá e te oferece. É o tanque.
Missões é correr riscos. Alguém me diz, pastor, o senhor não teve medo quando foi para a guerra? Medo? Claro que tive, eu sou um ser humano. Mas a minha vida não pertence mais a mim. Eu estou pronto para qualquer coisa. Quando em 2015, 2016 eu fui para a Síria, lá estava o Estado Islâmico, aquele que cortava a cabeça de todo mundo. Eu fui. Se quiser eu mostro o vídeo. Teve um amigo meu, pastor do Piauí, disse assim, Éder, não vá. Eu sonhei que o Estado Islâmico prendia você e cortava sua cabeça e eu via a Valéria chorando muito, sua esposa. Eu falei, meu amigo, se esse for o meu fim, estou pronto. Só que a gente criou aqui uma barreira para o tanque. Cadê os folhetos que não tem mais nas nossas bolsas? Cadê aquela gente que não sabe o que é hermenêutica, exegese, ou história, teologia sistemática, dogmática, histórica, mas sabe o que é dizer Jesus tem um plano na sua vida? E eu sou contra a teologia? Não, sou professor de teologia, como é que eu posso ser contra algo que eu sou? O que eu sou contra é ao esfriamento paulatino que a igreja com I maiúsculo tem sofrido e também a nossa denominação. Eu nasci na Assembleia de Deus e não pretendo sair dela. Mas a nossa Assembleia de Deus, em muitos lugares, já não é mais a mesma. E eu não estou dizendo de questões estéticas, cor de parede, nada disso. Passamos dessa fase já. O que eu estou dizendo é o mover do Espírito de Deus. Tem gente que está com vergonha já de dar glória a Deus alto. Não porque tem um doutor na igreja, não porque o doutor fulano de tal, não porque tem um desembargador, não porque tem um juiz tal, vamos ficar mais comportado, mais... irmão. Nossos irmãos presos, eu estou com um pastor no Nepal que está na cadeia. Se você tiver, me dê $2.000. Eu pagar o advogado para ele sair da cadeia. E sabe qual foi o crime dele? Falar em alto e bom som que Jesus é o Senhor da Índia e do Nepal. Sabe o que o pastor da China disse? Vocês, não tenham dó de nós porque nós estamos nas cadeias. Porque mesmo nas cadeias nós estamos livres. E vocês aí no Ocidente, com tanta liberdade, mas estão presos. Eu não vim fazer cócegas em você. Eu não vim te dar carro, eu não vim te dar chave, eu não vim te dar namorada, noiva ou esposa. Eu vim aqui tirar a sua paz, eu vim aqui tirar o seu sono. Nós precisamos acordar, o tempo urge, a trombeta está para ser tocada. Pregue a tempo e fora de tempo. Eremaia! Eremas! Vamos para a festa? Vamos. Mas dá uma passadinha no tanque primeiro. Vamos para a festa? Bora. Se arrume. Mas dê uma passadinha. Não suja não.
Não morre não. Tá cheirando mal, mas não tem nada não. Logo que você sai de lá, você só vai lá pegar uma vida para Jesus. Escuta, eu termino. Que horas são? 15 para meio-dia, eu termino. Escuta. Eu nem sei se já era para ter terminado, né? Porque eu não sei a hora. Vou terminar já. Hã? Tem comida. Oh, glória a Deus. Então eu vou até 1h. Tô brincando. Escuta. Olha só, irmãos. O versículo de número, depois dos 40 é difícil, irmãos. O versículo 5 diz assim, ó. Estava ali um homem que se achava enfermo. Havia 38 anos. Aí o versículo 6 diz, ó. E Jesus vendo este deitado. Irmãos, tanque não é fonte. Jesus te chamou para correr rios de águas vivas, que é o agir do Espírito Santo de Deus dentro de você. O homem estava no tanque, que jeito? Deitado. Porque quem está deitado não faz, não produz, não anda, estagnou, estacionou. O homem está como? Deitado. Você já fez um dia, você já pregou um dia, mas hoje não mais. Hoje você está ocupado com outras coisas. A empresa cresceu, Deus abençoou e prosperou, amém, glória a Deus, vai continuar abençoando, mas não se esqueça que Jesus tem uma obra na sua vida. Aí o texto diz assim, irmãos, Jesus fez uma pergunta. Jesus disse, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus fez uma pergunta. Queres ficar? Ou seja, num português nosso, você quer que eu mude a sua vida hoje? Você quer que eu tire você do tanque hoje? Para uma pergunta, eu espero uma, e essa resposta pode ser sim ou não. O homem poderia dizer, não, estou bem aqui, vou ficar aqui. Sim ou não? Ou então o homem poderia dizer, sim, eu quero mudar de vida. Eu quero que o Senhor me cure. Só que o homem dá uma outra resposta. O homem diz assim, ó. Senhor, não tenho homem algum que me meta no tanque quando a água é agitada. Antes, quando eu vou, chega outro antes de mim. Escuta, olha para mim. O homem estava no tanque, e esse homem pode ser tanto um representativo do pecador, mas pode também ser um representativo daquele crente que parou na caminhada e está no tanque. E Jesus diz assim, queres ficar são? Você quer um renovo de Deus na sua vida hoje? Você quer que eu te tire desse tanque? Só que aí o homem, ao invés de dizer sim ou não, o homem começa a contar uma história, e uma história triste. O que o homem começa a dizer? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Senhor, eu sou o mais preterido. Senhor, eu sou um perdedor. Toda vez que a água é agitada e eu começo a me arrastejar, outro chega diante de mim. Ou seja, eu sou um colecionador de fracassos e derrotas. O homem começou a contar uma história triste para ver se comovia Jesus. Meu irmão, escute uma coisa, não adianta nada você ficar contando os seus fracassos e derrotas. O que Jesus quer ver é a sua disposição em se levantar, sacudir a poeira e dizer, Jesus, me usa de novo, faz de novo na minha vida. Sabe, irmãos, eu acho que o homem
ficou achando que Jesus ia se comover, ia dizer, rapaz, mas que dó. Então você perde, toda vez você perde. Eu perco. Toda vez que eu vou, chega outro antes de mim. Olha aí, até hoje eu sou diácono. Olha aí, o outro já está lá, já é evangelista. Olha aí, olha eu, coitadinho de mim. Olha aí, eu sou não sei o quê. Já viu isso, irmão? Tem essa cantiga aqui ou não? Coitadinho de mim. E o homem achou que Jesus ia ficar com dó. Só que a resposta de Jesus, irmãos, a resposta de Jesus, eu quero dar um beijão assim em Jesus e falar, Jesus, eu gostei da resposta que o Senhor deu. Porque o homem contou uma história triste. Aí Jesus falou assim, eu acho que Jesus foi até assim meio curto mesmo. E Jesus falou assim, olha o que está aí, versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta. Levanta e anda. Mas Senhor, eu não tenho... Levanta! Mas Senhor, quando eu canto ninguém adora. Levanta! Mas Senhor, eu já tentei uma vez. Levanta! Não. Jesus não caiu no vitimismo do homem. Eu não tenho ninguém que me ajude. Está aqui, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Agora presta atenção, irmãos, para a gente terminar. Levanta e anda. Por que Jesus não disse só levanta? Se Jesus tivesse dito, levanta, seria o milagre, sim ou não? O milagre é o quê? O homem estava deitado. Então o milagre é o quê? É o homem levantar. Sim ou não? Hello? Você está aqui? O milagre seria o quê? O homem levantar. Mas por que Jesus não disse então só levanta? Jesus disse o quê? Levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que é isso? Tem uma festa te esperando. Anda. Você vai ver o céu por dentro. Anda. Porque tem gente, pastor, que só se levantou, mas não está andando. Tem gente que pegou o playback, botou numa gaveta, fechou a gaveta e jogou a chave fora. Tem gente que pegou aquela Bíblia de estudo que ele costumava pregar, fechou, guardou, botou na gaveta, trancou e acabou. Ele vem no culto, ele toma ceia, ele só levantou, mas não está andando. Jesus vai chamar a sua atenção nessa conferência de missões. Não apenas você vai se levantar, você precisa andar. Só que não é só andar, é andar para o lugar certo. Olha o versículo 14, olha o que diz. Depois, Jesus o encontrou em casa tomando café e comendo cuscuz com a esposa. Hã? Não. Jesus o encontrou na feira comprando. Jesus encontrou aonde? No templo. Na festa. Se Jesus o encontrou no templo, é porque Jesus estava também no... Então o problema não é ir para a festa. O problema é ir na festa e não tirar ninguém do tanque. Depois disso, Jesus o encontrou aonde? No templo. Aí Jesus disse assim, eis que já estais são. Por que Jesus disse isso? Presta atenção aqui. Meu pastor Jair, nós vivemos uma época em que as pessoas não estão valorizando a igreja, o templo. Tem uma turma aí que diz, não,
Ih, estou em casa. Eu sou a igreja. Mentira, essa frase é errada. Quem te ensinou um erro. Eu sou a igreja. Não. A igreja é a reunião dos santos. Você sozinho não é igreja. Não. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 ou mais, aí eu estou no meio. Então Jesus disse para ele, o início da cura foi no tanque. Mas a confirmação, Jesus diz, eis que já estáis são. Foi aonde? No templo. Hebreus 10, 25, nós não somos daqueles que abandonam a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestamos-nos uns aos outros. Não, mas é porque o pastor do YouTube falou para mim que está tudo bem. Então quando o teu gás acabar, vá ligar para o pastor do YouTube. Não incomoda o pastor aqui não. Quando adoecer, ligue para o pastor do YouTube. Quando estiver no leito do hospital precisando de uma visita, de uma unção, ligue para o pastor do YouTube, quero ver. Valorize o teu pastor, valorize os presbíteros, os evangelistas, a igreja que Jesus te deu. Eis que já estáis são. Aqui, irmãos, o verso 14 é o discipulado mais rápido que eu já vi. E quem deu foi Jesus. Olha o discipulado de Jesus. Não peques mais. Já estáis são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Que discipulado maravilhoso. É ou não é? Não peca mais. O que é o discipulado? É ensinar a não pecar mais. Está errado, irmãos? Não. Aí o 15 diz assim, e o homem foi. Jesus mandou ele fazer o quê? Levantar e andar. A execução dessa ordem está aqui, O homem, o verbo. Foi. Se Jesus tivesse dito apenas, levanta, o homem continuaria onde? No tanque. Mas Jesus disse, levanta e anda. Ouça nessa manhã a voz de Deus sussurrando no seu ouvido. Eu já te levantei. Está faltando só você andar. 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 Ande. 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 Seja renovado por Jesus. Seja renovado nessa manhã, nesse dia. Seja renovada, ande. Seja renovado, ande. Você já aceitou Jesus, já foi batizado, já toma ceia, está faltando só andar. Ande, 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 ande. Versículo 15, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Presta atenção. Do tanque a missionário. Deus tem uma obra na nossa vida. Deus tem uma obra na sua e na minha vida. Foi e anunciou. Eu termino dizendo: é tempo de nos levantarmos, mas não só levantar, é tempo também a gente andar.